Bem, pessoal, então agora comentar um pouco aqui a respeito da implementação, né, dos algoritmos, né, Newton e quase Newton para o problema de regressão com erros normais, né? Então, olha só, vamos começar aqui falando da nossa função, só comentar aqui rapidamente, né, a nossa função de Newton-Raphson. Vocês já devem ter visto ela aí. E o principal aqui, né, a gente tem a implementação, aqui vai entrar a função hessiana, né, que dá aquele somatório do hessiano, e aqui é a função que dá o somatório do score, tá certo? A gente tem o R aqui, que é o nosso step size, e aqui um critério de convergência, né, usei aqui o S', aproximando de zero. Essa parte aqui, pessoal, ela monitora o sentido, né? A trajetória, né? Se ela está realmente minimizando ou maximizando. Tá? Então, na Newton-Raphson, a importância dessa opção aqui, né? A gente dizer para ela se é de mínimo ou de máximo, se o problema é de minimização ou de maximização, tem a ver com esse pedaço aqui. Tá? Então, a gente vai monitorando para ver se ela está caminhando na direção certa, né? É uma forma aí de fazer que... E aí o step size é bem importante nisso, né? Em muitos problemas eu não consigo ir sempre na direção certa com um step size de 1, né? Tá bem? Então, assim, quando a gente faz esse tipo de algoritmo, não quer dizer que o algoritmo eventualmente pegar a direção errada, que ele não vá terminar no ponto certo. Tá? Mas isso daqui tem na literatura, né? É uma forma de fazer e a gente vai monitorando e aí tem mais garantia, né? É uma forma da gente ter um feedback da função a respeito da trajetória e do problema de otimização. Tá? Esse tipo de algoritmo ele é um pouco arriscado, né? A gente pode ir para a direção errada, inclusive Newton-Raphson não faz distinção entre máximo e mínimo, né? Estabilizou a derivada ali é suficiente para o algoritmo parar, né? Tá? Então a gente vai por esse caminho aqui, né? Eu entendo que é um bom caminho para a gente. Aí, pessoal, nessa daqui eu implementei a questão da gente monitorar o determinante, né, dos menores principais líderes, né? Então, depois vocês podem olhar aqui direitinho, a gente vai guardando o sinal, né, e vai calculando o determinante. Tá certo? Então aqui acaba sendo uma checagem dupla, né? Porque se ela sempre for na direção certa, isso daqui vai acabar acontecendo. Tá certo? Mas então é isso. Então essa daqui é a nossa função de Newton-Raphson. E aí aqui a função BH, né? Aqui, pessoal, o fator é importante. Então quando a gente diz se é mínimo ou máximo, além, né, dessa questão da direção, a gente tem esse fator que multiplica, né, aqui, né, porque aí se for máximo eu tenho que multiplicar por menos 1. E aí, ó, entra aquela expressão, ó. Agora a F1, pessoal, isso aqui é uma diferença importante. Na FBH, a F1 ela retorna a matriz S, né, em que cada linha é o vetor SI'. Tá bom? Na nossa função Newton-Raphson, a F1 retorna o somatório dos SIs. Tá bem? Então vai retornar um vetor também. Na FBH retorna uma matriz e aí a gente usa essa simplificação, né? ou não sei, né? Não é exatamente uma simplificação, mas uma forma de escrever aquela soma como um produto de matrizes, né? Então o hessiano, o somatório do hessiano é S', e o somatório do score é S' e o vetor de uns, né? Esse vetor de uns. Tudo bem? Então assim, é só isso, né? Para Newton-Raphson, F1 retorna somatório do S, então retorna um vetor, e a F2 retorna o somatório do hessiano, né? Enquanto que na FPH a gente só precisa de F1, não precisamos de F2, e a F1 retorna a matriz S
em que a iésima linha é SI'. Perfeito? Então, ó, aqui um processo gerador dos dados, né, uma distribuição, assim, uma regressão, né, com erros normais. E aqui acabei escolhendo botar uma correlação aqui entre as covariáveis, só para ficar um pouco mais complicado, né? Mas, enfim. Então, um processo gerador aqui, só para a gente pegar aqui de exemplo. Então, o que a gente precisa fazer agora é implementar aquelas derivações que a gente fez antes, né? Tá, pessoal? Então, peço que vocês olhem ali o PDF com as derivações e, se possível, também assistam um vídeo, né? Com as derivações e depois venham para esse daqui. Então, a nossa F1, né? O B aqui vai entrar todos os parâmetros, então inclusive o sigma 2, e a gente vai dividir aqui, né? O B1 aqui, os coeficientes, todos menos o último, então também eu estou obrigando aqui, né? É um caso aqui de exemplo e tal, é uma função específica para essa aplicação, essa F1. Então vai tá sempre em último lugar aqui o sigma 2. Tá aqui o sigma 2, aqui o resíduo, né? Então aqui, ó, a gente está colocando, ó, né, justamente é como se eu estivesse fazendo aqui a matriz S, né, de certa forma. Então a gente vai pegar o resíduo vezes o xi, né, dividido por sigma 2. Só que, ó, estou pegando toda a matriz x e multiplicando, né, pelo vetor, né, aí tem que passar para numérico aqui, para sair do formato matricial. E aí faz o vetor vezes a x, né, e aí ele recicla, né, ele multiplica todos os elementos da primeira coluna do x, depois ele recicla e multiplica todos os elementos da segunda coluna do x, e assim ele vai fazendo. Então a gente tem aqui o produto, né, elemento a elemento, né, de cada εi pela linha x'I', tá, dividido por sigma 2, e aí usando a apply aqui 2, né, coluna e sum. Tá, usei o operador pipe aqui, né, pessoal, vocês já devem estar bem por dentro aí desse operador, né? Ele é razoavelmente novo, ou pelo menos depois daquele pacote de tratamento de dados, né? Ficou mais famoso né, e o que ele faz aqui eu botei o ponto aqui, é até redundante, né, mas ele pega quem está à esquerda aqui, usa como o primeiro argumento, né, da função que está à direita do pipe, né? Aí só tomar cuidado, pessoal, quando a gente tem coisas numéricas assim, se a gente tira o parêntese aqui, ele pega, por exemplo, o último cara aqui, o sigma 2, e aí não vai dar certo. Tá bem? Aí aqui nessa que eu chamei aqui de auxiliar 2, aí a gente está olhando para aquele último elemento do S, né? Então aquela menos 1 sobre 2 sigma 2 mais 1 sobre, desculpa, y ao quadrado, dividido por 2 sigma 2 ao quadrado. Tá? Então aqui também eu estou pegando todo o vetor, né, e somando. Tá bem? E aí a gente cria aqui um vetor coluna, né, que tem então auxiliar 1 e auxiliar 2. Tá bem? Então pronto, essa aqui é a nossa F1. Tá, pessoal, aqui eu deixei marcado aqui, em outros anos eu tinha feito por loop, vocês podem dar uma olhada. E também, assim, podem fazer do jeito que acharem mais fácil, né? Tá? Não tem nada contra usar o loop aqui ao invés de usar isso, tá certo? Realmente não. Acho que dá no mesmo, assim. Então, o que ficar mais claro para vocês, vocês podem usar. Na F2, aí a ideia é bem semelhante. Aqui eu estou usando a lógica matricial, né, que é a que está no BH também, né? Então, se eu tenho um somatório de x e x', isso é a mesma coisa de x', onde x é a matriz, né, com a iésima linha igual a x'. Tá bem?
Então, o somatório x e x' sobre sigma 2 é x' sobre sigma 2, aí multiplicando por menos 1. Aqui o auxiliar é bem parecido com a lógica que a gente já fez, porque é εi xi sobre sigma 2 ao quadrado, apply sum. Então, isso daqui é bom que as ideias vão se repetindo, então depois que a gente entende a primeira ideia, depois segue bem, de forma bem eficiente. Aqui também o auxiliar 2 é parecido com o que a gente fez antes, né? A expressão não é igual, mas a lógica é a mesma. Aí aqui, ó, concatenei, eu fiz um C-bind aqui do auxiliar 0 com o auxiliar 1, né? Então, o auxiliar 1 aqui é um vetor, né? Isso aí, aqui tudo bem, né? Então a gente forma a primeira parte ali, né? A matriz K-1 por K, e depois a gente completa aqui com a última linha, né? Pegando aqui o auxiliar 1, concatenando com o auxiliar 2. Né? Também. Aqui a função objetivo, que é importante no nosso caso, porque a gente está monitorando, né, se a função está caminhando, né, para o mínimo ou para o máximo. Né? Ou seja, a função objetivo, se eu estou maximizando, ela tem que crescer a cada iteração. Se eu estou minimizando, ela tem que diminuir. Né? Então é importante definir. Né? Então aqui né, a função de verossimilhança. Né? Soma do log da densidade, né, da d-norme aí, resíduo, média zero, e a variância, o desvio padrão, né, raiz de sigma 2. Chute inicial, pessoal, olha só, eu coloquei um chute inicial bem simples, né? Então, ó, 0, 0, 0 para os betas e 10% aqui da variância de y para chutar para a variância. O legal aqui, pessoal, é que essas nossas funções, elas dão feedback para a gente. Então, eu coloquei um chute inicial. Se o algoritmo não caminhar na direção certa, eu vou tentar diminuir o R. Se tentando diminuir o R bastante lá eu não consigo, eu vou procurar outro chute inicial. Tá certo? Então, assim, embora a gente tenha engessado um pouco a função nesse ponto, ela nos dá um feedback e eu meio que sou obrigado a procurar outros chutes iniciais se aquele meu chute inicial não funcionar bem. Tá certo? Tá, esse daqui funcionou. Eu quis usar o mesmo para todos ali, depois eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no Gauss-Newton. Mas se trocar isso daqui um pouco, o Gauss-Newton vai até tranquilo também. Tá? Mas, enfim, eu acho que ficou um exemplo legal, já comento daqui a pouco. Então tá, para o Newton-Raphson, tranquilo, ó, chute inicial, F1, F2, F objetivo, a gente quer maximizar, né, no caso. E aí, ó, o R igual a 1 não dá certo, tá certo? Ele vai na direção errada, vocês podem tentar. O 0.2 funcionou bem, aqui um epsilon aqui para convergência e aqui os dados, x, y. Tá bem? Aí depois vocês podem rodar, funciona tranquilo. Aí aqui, ó, para a gente comparar com o analítico, né? Então, né, a gente sabe que tem solução fechada. Só que olha só, eu por acaso aqui eu estou comparando com o ALS, porque os betas coincidem, né? O beta OLS ou beta máxima verossimilhança com erros normais dá exatamente a mesma coisa. Mas o sigma 2 dá diferente, porque no LS é dividido por n menos k, né? Ou n menos k menos 1 aqui na notação do vídeo anterior, mas na verossimilhança é dividido por n, né? Tá, então daria até para ajustar aqui, mas acabou que nem fiz isso, porque também não é tão preocupante. E aí só para a gente comparar, tá? Então aí tem aí o ponto de ótimo do Newton-Raphson com a estimativa OLS. Também vocês podem rodar e no HTML tá tudo aí já disponível. Tudo bem? Então agora F1BH. Aí, pessoal, ficou muito conveniente, né? Porque como a gente tem a matriz S,
lá no Newton-Raphson já estava a matriz S, só que como a gente queria o somatório, aí a gente teve que usar aquele apply ou o sum aqui no segundo auxiliar, tá bom? Aqui não precisou, então é só aquelas expressões, a gente constrói a matriz S de forma bem direta, né? Tá bom? Então aqui eu acho que realmente ficou mais interessante do que aqui, mas também, de novo, tanto faz, né, pessoal? O importante é estar claro e funcionando bem nesse ponto aqui, pelo menos, né? Quando a gente tem questões ali ainda de fundamentos do R, aí faz sentido a gente forçar um pouco, mas depois, quando a gente já está com um objetivo diferente, né, aí eu acho interessante fazer... O código tem que rodar bem, né? Tem que estar tudo certo. Então fiquem à vontade. Então, olha só, pessoal, esse BH é muito interessante, né? Eu sou fã, assim, porque o que a gente precisa é isso aqui para resolver, tá certo? É isso aqui. Então, com essa F1, né, que se a gente tira os comentários aqui, né, definiu aqui as variáveis, tem 3 linhas aqui para montar S e era isso, né? Então, dá o chute inicial, chama F1, a F objetivo também, né, a gente definiu. Problema de maximização, step size 0,2 e pronto. Tá morto, né? Então é isso aqui. A tabela. Tudo bem? Gauss-Newton agora. Então, Gauss-Newton muda o Hessiano, né? Muda o Hessiano. E aí é basicamente o Hessiano do Newton-Raphson, só que a gente tem zeros aqui, né? Ali, vamos dizer, fora da bloco diagonal, né? Tá bem? Então aqui só coloquei o tamanho certo aqui do vetor de zeros, né? E aí fiz a concatenação igual a gente tem lá, bem semelhante, né? Então só foi trocar o auxiliar 1 aqui por esse vetor de zeros. Então assim, a edição também fica bem tranquila. Depois que entendeu bem o Newton-Raphson, vai ser tranquilo entender o BH e o Gauss-Newton. Tá certo? E a gente roda. O Gauss-Newton aqui teve mais dificuldade para esse chute inicial, mas a gente reduzindo bastante o step size funcionou bem. Tá, pessoal? Então, de novo, assim, se não tivesse dado certo, eu poderia ter trocado o chute inicial, tá bem? Ter variado ele um pouco. Tá bem? As nossas funções dão um feedback para isso daí. Tá? Eu fiquei aqui procurando e tal para ficar com o mesmo chute, e também achei legal ilustrar assim, mas tá bem? Não chega a ser uma limitação do Gauss-Newton, né? Para esse caso específico, para esse chute inicial específico, isso daqui aconteceu. Tá, pessoal? Então espero que tenham gostado. O método de Newton é bem interessante, mas esses métodos quase Newton também podem ser. Tá? O Gauss-Newton, embora ele possa parecer um pouco assim ineficiente, né? Ele realmente pode ser bem mais interessante do que o Newton-Raphson se a gente tem uma expressão conveniente ali, esperança SI' dado x. Tá? Então a gente não precisa ir lá na matriz hessiana para implementar o Gauss-Newton, né? Tá bem? Podemos ir lá, mas não é necessário, a gente tem outro caminho também. Tá? E o BH, né, eu realmente acho fantástico, assim, mas também tem essa origem, né, em problemas de máxima verossimilhança. Tá? Pessoal, nem toda função de verossimilhança vai poder ser utilizada desse jeito, né? Só, vamos dizer assim, chamada de bem comportada, né? Ou seja, que tem o ponto de máximo no interior, né? Tá bem do espaço paramétrico ali. Então, por exemplo, se fosse uniforme 0 θ, não dá para fazer desse jeito, tá certo? Então, assim, esses algoritmos têm as limitações deles, né? Tem que ser aplicado ali onde é adequado, e esses resultados de máxima verossimilhança também funcionam para várias, mas não para todas, né? Tá bem? Então é só esses cuidados aí que a gente tem que ter, e aí a gente vai conversando aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.